Olá, tudo bem? Meu nome é Marco, quero compartilhar mais uma palavra de Deus com você, que se encontra no Evangelho de Jesus, que foi escrito por João, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Nós vamos falar hoje sobre graça. O que seria graça? O Evangelho de João vem depois de Lucas e antes de Atos. Graça é favor e merecido. É uma ajuda do nada. Alguém quis nos ajudar e pronto. Que no caso aqui foi Deus. Ele quis nos abençoar e abençoou. Está abençoando até hoje. Por quê? Porque sentiu a sua e a minha necessidade. Simplesmente quis e pronto. Sei que eu tenha pedido ou feito algo ou alguma coisa. Deus viu a minha necessidade, conhece os meus medos e as minhas limitações e sabe que sozinho nós não vamos conseguir. Então, da plenitude de Deus, fala aqui no versículo, o que seria plenitude? Plenitude é perfeita, completa, total, integral, inteira. Graça é o grau máximo da graça. Para quem? Porque aqui ele fala a todos nós, né? A raça humana. É negros e brancos, é ricos e pobres, famoso e anônimo, que mais? Judeus e não judeus, convertido ou não, para mim e para você. Graça sobre graça. O que seria? Ele repete duas vezes aqui. Ele está falando que é uma graça continuada, que não tem fim. É uma graça eterna. Essa graça que Ele nos tem dado todos os dias na nossa vida. Nós só não estamos vivos pela graça de Deus, a permissão, a misericórdia. Mas a graça serve para quê? Essa graça serve para nos livrar da condenação do pecado. Aqueles pecados hereditários que nos foi imputado pela queda de Adão, desde o Éden, quando o pecado entrou. Em Romanos 5, 12, está falando sobre isso. Quando o pecado entrou através da queda de Adão. E a consequência do pecado é a morte. Só que aqui eu não estou falando de morte física, não. Estou falando de morte espiritual. Porque a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Não é verdade? É a morte física. Todos nós vamos ter que passar por ela. Mas a morte espiritual é diferente. Deus deu graça. A graça dele. Eu estou falando da salvação. A graça é para isso. Para nos salvar da condenação dos pecados. Que nós não conseguimos por nossas forças. Nós não conseguimos nos salvar sozinhos. Nem por mais que nós nos esforcemos. A salvação é pela graça de Deus. Para que você tenha noção do que eu estou falando, pensa que na Terra nós vivemos aqui o quê? A média, quando vive bastante mesmo, uns 100 anos, né? E na glória, nós vamos viver 1000 anos, é 10 vezes mais, né? Primeiramente, né? É 1000 anos, muito mais do que nós podemos viver aqui nessa carne física. Então, nada do que nós podemos fazer pode nos dar essa condição, se não for a graça de Deus. É pela graça.
Se não fosse a graça de Deus, nós não iríamos conseguir. É só pela graça. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com alguém e até uma próxima oportunidade.